Imediatamente, gritando, o pai da criancinha disse: eu creio, socorre minha falta de fé. Emmanuel intitula o seu comentário Condição Comum. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre a qualidade da nossa fé. Ninguém duvida, nos tempos atuais, da importância da fé. Todas as religiões preconizam essa importância. Nos oferecem a possibilidade de fortalecer a nossa fé de diversas formas, nos convidam a desenvolvê-la, a torná-la mais esclarecida. Ou seja, é importante que tenhamos fé quando nós estamos passando pelas estradas da vida. Acontece que, não sei se isso já ocorreu com vocês, mas existem situações que colocam a nossa fé em prova, que testam a qualidade dessa fé, que nos submetem a uma reflexão mais profunda se aqueles nossos valores, se aquilo no qual nós efetivamente acreditamos, é de fato uma casa erguida sobre a rocha ou se é uma casa erguida sobre a areia. E é nessas situações que nós temos a possibilidade de avaliar a qualidade da nossa fé. Muitas vezes, quando a dificuldade bate à nossa porta, quando o sofrimento nos visita, a primeira vítima é a fé. Às vezes nós passamos por situações de perda, de entes queridos que vão para a pátria maior antes de nós e a nossa fé se enfraquece. Às vezes nós passamos por situações desafiadoras e a gente sente os ombros sobrecarregados e a nossa fé se torna vacilante. Às vezes, diante do comportamento do outro, a nossa fé titubeia e nós abrimos espaço para a agressividade, para a incompreensão. Às vezes uma pessoa que a gente deposita muita confiança, muita esperança, tem um comportamento que destoa daquilo que nós esperaríamos e a nossa fé nas pessoas vai por água abaixo, esquecendo-nos que o outro também está a caminho, o outro também está em processo de aperfeiçoamento. Por isso, é importante que nós tenhamos consciência desses momentos em que a nossa fé vacila, em que ela titubeia. Por quê? Porque é absolutamente normal no estágio em que nós estamos. Eu sei que existem raras exceções, dentre as quais eu não me incluo, que já têm uma fé tão fortalecida que nada do que acontece as abala. São espíritos de elevada envergadura moral, missionários de fato na Terra, que vêm nos trazer o seu exemplo. Mas para a maioria de nós a situação ainda não é essa. Nós ainda lutamos para fortalecer a nossa fé. Nós ainda temos dificuldade diante de obstáculos que põem a nossa fé em prova. E quando nós tomamos consciência disso é importante, por quê? Porque ao invés de se punir, de se desqualificar, nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda. Ajuda para fortalecer a nossa fé. Ajuda para que nós não resvalemos nos despenhadeiros da dúvida, da descrença, da desesperança. Sim, pedir ajuda a Deus para fortalecer a nossa fé. E tenhamos certeza que o Criador nos atende. Não diretamente às vezes, mas através de uma página, através da palavra amiga de alguém que nos fortalece, através de um momento de reflexão, através de algo que chega até os nossos olhos, de um vídeo que chega até a pessoa e que de repente lembra ela da importância de fortalecer a fé, endereça questões que ela não estava enxergando. Nós precisamos ter essa consciência de que a nossa fé está em processo de fortalecimento. E Deus não exigiria da criança que já desse demonstrações de fortaleza que são possíveis para um adulto. Nós estamos a caminho, nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando em construção, em todos os aspectos da nossa vida, e a fé não é diferente.
Por isso, quando nós nos encontrarmos nessas situações em que percebermos que a nossa fé está titubeando, que ela está vacilando, que ela está enfraquecendo, tenhamos a humildade de parar alguns momentos e fazer como aquele homem do versículo que nós vamos ler daqui a pouco, que solicitou ao Cristo que fortalecesse a sua fé. Porque todos nós precisamos, merecemos e teremos ajuda para que a nossa fé se torne um dia a fé inabalável diante de todas as circunstâncias da nossa existência. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, e nos diz: Imediatamente, gritando, o pai da criancinha disse: Eu creio, socorre minha falta de fé. Emmanuel intitula o seu comentário Condição Comum. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, a ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Uma bela página de Emmanuel que nos chama a atenção para esses momentos em que a nossa fé titubeia. E o desafio para hoje é que nós façamos uma análise. Será que em algum aspecto da nossa vida nós não estamos nos comportando de forma que expresse essa falta de fé, uma fé que vacila? Às vezes, quando a gente contempla o futuro, quando a gente contempla a sociedade, quando a gente contempla as pessoas, quando a gente olha as dificuldades, será que a gente não está deixando que a nossa fé vacile? E se a gente identificar que a nossa fé está vacilando, sem culpa, sem nenhum julgamento, vamos seguir o conselho de Emmanuel e pedir ajuda. Fazer uma oração no dia de hoje, solicitando a Deus que fortaleça a nossa fé. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!